Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? Você me ouve? Oi, Jéssica, tudo bem? Você tá me ouvindo? Alô? Jéssica, tá me ouvindo? Boa tarde, o áudio tá saindo, eu tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Oi, Wendel, tudo bem? Tudo bem. Céu, par... Beleza, acho que também tô te vendo, Wendel. Beleza, valeu.
Pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente já vai começar a sessão daqui a pouquinho. Só vamos esperar um minutinho, faltam dois trabalhos, dois autores entrarem e aproveitar e fazer os testes, garantir que tá tudo certo. Elias, tudo bem? Elias, consegue me ouvir? Oi, professor, consigo, tudo tranquilo. Bom, já fizemos o teste com o Wendel também. Denise, se você estiver ouvindo a gente, tiver tudo certo, dá um ok também. Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Eu estou ouvindo normalmente. Sim, conseguimos, Denise. Boa tarde. Boa tarde. Mariana, vamos testar o seu também? Você consegue ouvir a gente? Tá tudo certo? Olá, consigo sim. Boa tarde. Ok, obrigado. Só esperar a Jéssica ou a Ana Cláudia darem um ok pra gente, tá bom? Só mais um minutinho. Oi, Vitor, você me ouve? Sim, eu sim, Denise. Boa tarde. Opa, só tirar uma dúvida rapidinho, porque Claro, eu recebi um e-mail falando a respeito da exibição dos vídeos, né, que nós fizemos. E aí, como ficou convencionado para essa sessão? Vai ser o vídeo sim. ou a gente apresenta? Vamos ver agora com a Jéssica ou com a Ana Cláudia como é que tem sido a prática. Por gentileza, nos orientem em relação a isso, por favor. Boa tarde. A gente está tendo um conflito de agenda que eu estou na outra sessão apresentando um artigo e fui escalada aí para Ó, essa sessão. E aí corre uma lá colega então. está aqui, mas aí a gente pode começar, tá? E é Denise que ficou com a dúvida se pode apresentar ou passar o vídeo, vai ficar a critério. Eu não, o moderador vai ser você, Victor? Ou você vai estar Sim, apresentando? isso. Pronto. Então vai ficar Não, sou também. moderador. Tá bom. O moderador, certo. Então, assim, vai ficar também a seu critério, se você concordar que os apresentadores possam fazer a apresentação ao vivo, né, passando os slides, ou a gente pode também passar o vídeo. Fica aí a critério, a gente pode acordar isso agora. Tá Então, bom, quem pode. Eu, prefere, eu, e se há uma autorização, se não tem problema. pessoal, fiquem à vontade. Algum de vocês vai preferir o vídeo? Porque aí a gente tem que combinar com a Ana Cláudia ou com a Jéssica para soltarem o vídeo na hora. Eu prefiro o vídeo porque eu acho muito difícil falar em 8 minutos. Já Tá foi muito bom. Já foi fazer o difícil vídeo. fazer no vídeo, né? Acho que aqui com certeza ultrapassaria, então. Tá bom. Vamos pela ordem. Acho que o céu é o primeiro. O céu é sobre a energia, né, Mariana? Então, beleza. Os próximos, só para a gente conseguir alinhar com a Ana Cláudia, que está em outra apresentação, e com a Jéssica, os próximos, como vocês preferem, pessoal? Depois do da Mariana,
Tem da abordagem dos múltiplos fluxos, que é o teórico, que é do Olha, Wendel, né? Prefiro o vídeo também. aqui para mim, professor, ficou o seguinte: governança na segurança pública, é isso? Assim, Bom, tudo bem. Para Aí mim depois tava outra. política de energia, aí depois vem sistemática da literatura, depois vem política de energia, os múltiplos fluxos. Mas se quiser mudar a ordem, só vai me dizendo que aí eu já vou saltando, não tem problema. Tá. A gente pode começar com o vídeo da Mariana? Pode ser? Pode ser, pessoal? Tudo Que bem para é o vocês? O de da energia. energia. Isso. Que aí a gente segue os dois de Kingdom primeiro. Fica o da Mariana e do Tá Wendel. ok? Pode Por ser? mim, tudo bem, Vitor. Tá ok, tranquilo. E depois o de governança na segurança e o de healthcare por último. Tudo bem, pessoal? tranquilo. Tá bom. Eu tô seguindo a Ok, ordem combinado. que chegou aqui para mim. Então, Ah, tá vamos bom. nessa, então. Então tá, Mariana. Eu vou fazer aqui a compartilhamento, tá? Obrigado. Vamos nos virando aqui nos 30. É que não tem como eu soltar o vídeo, senão eu te Não, liberaria, tá Ana. tranquilo, professor, se preocupe não. Olá! O O objetivo áudio desse tá vídeo ok. é apresentar o artigo Política Pública de Energia Solar em Minas Gerais e seus múltiplos fluxos. Bom, a energia solar tem se tornado uma alternativa fundamental para o desenvolvimento sustentável, e Minas Gerais se destaca como líder na geração dessa energia. E esse artigo, então, ele vai analisar o processo decisório da política pública de energia solar no governo do estado de Minas Gerais, sob a perspectiva da teoria dos múltiplos fluxos. Entender, né, essa formulação da política pública, que é líder nacional no setor, pode ajudar aí tanto, né, outros estados ou outras pesquisas a compreenderem essa liderança de Minas Gerais e como ocorreu toda essa questão no estado. Bem, a teoria dos múltiplos fluxos, ela foi elaborada aí por Kingdom em 1984 e ela explica que as políticas vão surgir quando 3 fluxos se alinham: o fluxo dos problemas, das soluções e da política. O fluxo dos problemas, então, ele vai envolver a identificação aí de situações críticas, né, que precisam ser resolvidas. O de soluções são propostas elaboradas por especialistas e grupos de interesse. E o fluxo político vai dizer aí sobre o contexto político que favorece ou impede essa implementação. Quando os 3 fluxos se encontram, a gente tem a janela de oportunidade, que é o momento ideal para a adoção de uma certa política. A teoria, ela foi atualizada para incluir o conceito também de janela de decisão, que é uma fase posterior aí à janela de oportunidade, na qual os empreendedores políticos e empreendedores públicos trabalham para consolidar essa proposta e garantir o seu apoio, né, para que realmente haja essa implementação. Então, não basta apenas abrir a janela de oportunidade, mas é preciso ter uma força para efetivamente implementar essa política. Bom, qual foi a metodologia utilizada nesse artigo? A metodologia, esse artigo é fruto, né, de uma dissertação de mestrado que utilizou a metodologia qualitativa para entender esse processo em profundidade. Então, tratou-se então de uma pesquisa de campo qualitativa, descritiva, baseada num estudo de caso. Foi realizada uma análise documental de leis, né, e relatórios sobre o tema, além de entrevista semi-estruturada com 11 gestores e representantes aí do setor solar em Minas Gerais. Foi feita também observação participante dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e realizada a análise de conteúdo. Bom, o fluxo dos problemas vem então de uma resposta a questões voltadas aí à escassez de água,
principalmente no norte de Minas. Uma necessidade de criação de poços artesianos e, com isso, necessidade de energia para que eles funcionassem. Então, ressalta aí a falta de infraestrutura e desenvolvimento rural, uma falta também de diversificação na matriz energética, muito focada na questão de hidrelétricas, falta de iniciativas também para sustentabilidade ambiental e redução de emissões, e uma necessidade de fortalecer o desenvolvimento econômico, geração de emprego e atração de investimentos, principalmente aí no norte de Minas. Bom, no fluxo de soluções, além da energia solar, havia também a opção de energia eólica e biomassa e combustíveis. Contudo, quando se pensa, naqueles problemas elencados, a energia eólica trata-se de uma estrutura muito diferente, então a necessidade, por exemplo, de criação de parques eólicos, não se consegue fazer uma estrutura distribuída disso, e também a questão da biomassa e dos biocombustíveis também entram nessa mesma questão relacionada à logística e também custo de produção. Além disso, tem a questão da vocação natural do local. Quando a gente fala de energia solar em Minas Gerais, há esse potencial solar natural, que é melhor do que de vários países que são produtores, de energia solar aí no mundo. Além disso, tinha uma baixa complexidade de instalação e uma facilidade de implementação aí, nesses poços artesianos, enfim, além dessa questão de descentralização. E com a inovação tecnológica, houve uma redução de custos. Além disso, houve esse apoio político institucional, esse apelo para a sustentabilidade e também para a criação de empregos. No fluxo político, ele foi marcado aí por apoio de figuras influentes, como governadores, deputados estaduais, que acabaram vendo aí a energia solar como oportunidade de promover esse desenvolvimento econômico e sustentabilidade. E essas lideranças foram muito importantes aí para impulsionar toda essa questão. Além disso, houve alguns grupos de pressão, como a BSolar e a BGD, que são associações do setor. Bom, a janela de oportunidade, então, se abriu quando os três fluxos se alinharam, tanto questões, de problemas, quanto de solução, quanto esse suporte político. Além disso, é importante destacar um contexto geral também, por exemplo, relacionado aí à ANEEL, que acabou regulamentando a geração distribuída de energia solar, e outros contextos que fizeram com que essa janela de oportunidade abrisse e, com força, a janela de decisão foi utilizada e tomada aí para que essa política pública solar fosse fortalecida em Minas Gerais. Além disso, teve o papel dos empreendedores públicos e empreendedores políticos também, tanto voltados aí para servidores estaduais ou federais, trazendo resoluções normativas, quanto também questão de grupos de advocacy e associações. Bom, como resultado, a janela de decisão, então, trouxe um ambiente forte para investimento, como isenção de ICMS, simplificação do licenciamento ambiental, tirando, então, essa dependência aí das hidrelétricas. E houve, claro, um impacto aí no desenvolvimento econômico, na sustentabilidade, na descentralização de uma política pública que acabou dando certo. Então, concluindo, a gente teve a convergência desses fluxos, que acabaram permitindo essa criação da política solar em Minas, trazendo uma questão de sustentabilidade, porém é necessário pensar em próximos passos aí voltados para questões dos cidadãos, ouvir a população, maior inclusão. Foi possível entender também a complexidade desse processo decisório, que alinha aí questões econômicas e ambientais, questão de equilíbrio de interesses,
E as limitações da pesquisa está no fato de ter o foco específico no poder executivo, então faltou um pouco da percepção da sociedade, dos cidadãos, tendo apenas a perspectiva das associações, e como sugestão de pesquisa futura, incorporação dessa experiência mesmo dos cidadãos, e também realizar pesquisas regionais mais abrangentes para além de Minas Gerais. Essas são algumas referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada. Parabéns, Mariana, pelo trabalho. Eu vou fazer brevíssimas considerações, tá? Sobre o seu trabalho, só para entender rapidinho. É sua tese de doutorado, certo? Foi do mestrado. Do mestrado, tá? Você continua esse trabalho no doutorado, não? Eu Ou- queria muito, mas eu saí da área. Então eu não tô dando continuidade. A ideia era fazer isso, mas eu fiz porque eu trabalhava nessa área no governo de Minas. Mas aí eu mudei de área, eu fui para uma área completamente diferente. Agora eu tô trabalhando com gestão hospitalar. Então eu ainda tô Tá, nada pensando a ver. como conciliar e como resolver isso, mas é a área que eu gosto, assim, né, de estudar, enfim, essa parte de renováveis é muito interessante, mas eu preciso dar um jeito de conciliar, porque quando a gente trabalha, e estuda, fica muito complexo. Sim. E já entraria na minha outra pergunta. Você era servidora desde o começo do processo da política pública? Você conseguiu acompanhar do começo até a implementação, de fato? Olha, na verdade, não, porque a política ela Tá. tem ela tem muito mais tempo. O início dela, efetivamente, em Minas Gerais, começou em 2012. 2012, Uhum, eu não estava no estado ainda. Eu comecei a acompanhar ela em 2020. Né, passou por algumas transformações nesse período, mas eu não peguei esse iniciozinho. Então foi, inclusive, muito bom, né, fazer as entrevistas com os atores, porque eu uhum, peguei atores que estavam lá no início, por exemplo, os deputados, que têm essa bandeira aqui em Minas Gerais. uhum. E aí eles conseguiram dar essa visão mais geral do início, do porquê começou essa política. Então foi muito interessante nesse ponto de vista. Mas não acompanhei, mas os entrevistados, Tá. alguns acompanharam. Legal. Eu vou dar dois pitacos, tá? Que de repente faria um pouco mais de sentido se você fosse continuar isso no doutorado, mas de qualquer jeito eu acho que de repente vale se você quiser publicar numa revista, tá? Eu acho que tem potencial para isso. Eu acho que pode ser interessante. Eu gostei muito de uma fala sua, que você escreveu na página 11, tá? Fala, em resumo, a política pública de energia solar foi influenciada por uma combinação de pressão de mercado, apoio político, continuidade governamental, necessidade de desenvolvimento econômico, infraestrutura, junto com preocupação ambiental e sustentáveis globais, preocupações ambientais e sustentáveis globais. Você mostra tudo isso ao longo das páginas do seu trabalho. Eu acho que se você conseguisse fazer um quadro com essas categorias e mostrando dentro desse quadro, de repente isso está até na sua dissertação, mas dentro desse quadro, já está? Na sua dissertação. Não, eu acho que um quadro ajudaria muito o leitor a bater o olho e entender, olha, realmente, uma pressão do mercado, onde é que eu encontro a pressão do mercado? Pressão do mercado vem aqui da fala desse achado de pesquisa, desse momento de história. Você consegue até construir uma linha do tempo e mostrar em que momento tem mais pressão de mercado, em que momento é mais não vou dizer casualidade, tá? Mas mais uma questão de desenvolvimento econômico, em que momento é uma agenda ambiental que coincidiu e deu força. Eu acho que você montando esse quadro, não vou dizer que é simples de ser feito porque dá trabalho, mas esse quadro já está pronto, né? É mais uma organização de texto que eu acho que consegue deixar o seu trabalho em um patamar diferente, e aí você consegue falar com propriedade sobre o cenário tecnopolítico. Você consegue mostrar que tem questões técnicas, tem questões políticas e como isso tudo se envolve dentro dessa temática que você pesquisou. Mas parabéns pelo trabalho, Mariana. Vamos passar para o próximo, para o Wendel, e aí no final eu tento fazer uma amarração dos quatro trabalhos. Na verdade, nem deveria ser eu estar aqui nessa sessão, tá, Mariana? Você citou a capela
no seu trabalho. Eu sou colega de trabalho da Capela, acabamos de nos cruzar aqui no corredor, deveria ter chamado ela para assistir o seu do Wendel. A contribuição dela seria até mais efetiva do ponto de vista teórico. Vamos lá, Wendel. Agora, professor, vai ser os múltiplos fluxos? Isso. Perfeito. Olá, pessoal. Eu sou Wendel Domingos, estudante de doutorado em administração na Universidade Federal de Pernambuco, e vou apresentar para vocês uma discussão que pretende apontar como duas abordagens teóricas, a abordagem dos múltiplos fluxos e o novo institucionalismo, podem funcionar de modo complementar para auxiliar os estudos sobre formação de agenda pública. O título do artigo é Os múltiplos fluxos de Kingdom e a negligência das instituições. A abordagem dos múltiplos fluxos de Kingdom, que tem sido amplamente utilizada no campo da ciência política e no campo da administração pública, se dedica a compreender por que determinados temas e alternativas são tidos como relevantes enquanto outros sequer são levados em consideração. Uma das principais indagações diz respeito a como se dá esse processo de seleção. Então, para Kingdom, a formação de agenda e a tomada de decisão ele parte de um conjunto diverso de alternativas que constituem uma etapa fundamental no processo de formulação de políticas públicas. Ainda que Kingdom trate dessa formação de agenda pública a partir de um processo que abarca a complexidade das interações entre os fluxos, a criação da janela política e a atuação do empreendedor político, o autor negligencia o papel das instituições. Ele afirma que as estruturas governamentais e os atores governamentais podem ser suficientemente autônomos para agir por conta própria e afetar seu ambiente tanto quanto são afetados por ele. No entanto, diversos trabalhos têm apresentado de modo consistente nos últimos anos uma influência significativa das instituições nesse processo e reconhecem que a inclusão do papel desempenhado pelas instituições no desenvolvimento da abordagem dos múltiplos fluxos pode ser rica e desafiadora. E é justamente essa discussão teórica que esse trabalho se propõe. Bom, a capacidade de atender às complexidades de uma sociedade cada vez mais diversa, turbulenta e repleta de ambiguidade, Kingdom questiona o motivo pelo qual algumas opções para soluções de problemas ou para abordar determinada demanda política são selecionadas em detrimento de outras. E aí ele apresenta um modelo que é estruturado em 5 elementos. Os primeiros 3 são denominados de fluxos e são amplamente independentes, né? Que está aqui no lado esquerdo do slide. Então fala sobre o fluxo do problema, fluxo da política e o fluxo político. Apesar de independentes, em algum momento esses fluxos eles precisam convergir. E ocorre então um movimento chamado pelo autor de janela política. No entanto, é válido ressaltar que a convergência desses fluxos ela não costuma acontecer de modo natural. É preciso que haja uma ação dos empreendedores políticos, com a capacidade de influenciar o governo. A definição de problema, nesse caso, tem um caráter de percepção e interpretação. Por esse motivo, pode variar de modo significativo a depender do indivíduo em questão. O fluxo de políticas ele refere-se a comunidades políticas que tendem a gerar alternativas para a solução de problemas. E o fluxo político trata do ambiente político que influencia a agenda, incluindo mudanças na administração, opiniões públicas e pressões de interesses. Aqui na ponta eu tenho a janela política. A janela política ela fala das oportunidades que permitem que certas propostas avancem na agenda política. É nesse momento que os 3 fluxos, problemas, políticas e política, se encontram, permitindo a ação governamental. Só que para que esses fluxos eles possam convergir entre si, nós temos os empreendedores políticos,
que são os indivíduos ou grupos que promovem ativamente determinadas propostas e soluções, aproveitando as janelas de oportunidade para impulsionar suas agendas. O que acontece aqui é que esse processo ele não é derivado de esforços individuais, mas se baseia em uma escolha social que emerge de estruturas e processos que dependem do contexto. É justamente nesse ponto que entra o papel das instituições. As instituições elas são fundamentais para a compreensão da política e do governo, porque elas tendem a ser moldadas por lutas políticas históricas, onde os vencedores frequentemente estabelecem arranjos organizacionais que favorecem seus próprios interesses, mesmo que de maneira inconsciente. E nesse sentido, os fluxos políticos, os fluxos de Kingdom, eles seriam influenciados por essas questões institucionais. O trabalho, a discussão teórica, ao juntar as duas abordagens, a gente reconhece que há diferenças significativas institucionais entre os países, e isso poderia interferir no processo político, no processo de formação de agenda e naqueles fluxos lá, ou quem seriam esses empreendedores. Nós também temos aqui que um conjunto diferente de condições iniciais, eles geram uma trajetória distinta. Então, a depender do pontapé inicial desse processo de discussão e dessa complexidade política, o novo institucionalismo, ou seja, as instituições, elas teriam uma relevância maior nesse processo. E elas influenciariam o comportamento dos seus atores. Outra questão que vale a pena destacar é que, nessa discussão teórica, a gente pode perceber que as instituições elas podem definir, por exemplo, quais os problemas que vão se tornar públicos, quais políticas serão consideradas viáveis e quando as janelas de oportunidade se abrem. Essa integração entre as duas teorias nos ajuda a entender por que algumas políticas elas são adotadas e como as instituições elas moldam essa dinâmica de fluxos, a dinâmica dos fluxos. Eu agradeço pela atenção de todos. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para a construção do artigo e estou disponível para qualquer esclarecimento ou dúvida. Obrigado. Parabéns, Wendel, pelo trabalho. Obrigado, professor. Muito interessante. Vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz para a Mariana para entender o direcionamento. Você está no doutorado, certo? Isso. Tá, você fez um mestrado e agora você está no doutorado estudando justamente isso. Exato. Tá, No mestrado eu beleza. não estudei políticas públicas, não. Tá no doutorado. Tá no doutorado. Doutorado em administração pública, certo? Isso, em administração aqui na UFPR. Em administração. Legal. Isso. Bom, gostei bastante do seu quadro 4, tá? Deixa eu já aproveitar e falar isso. Eu acho que o seu quadro número 4 ele ajuda a sintetizar bem importantes contribuições. Como vocês podem perceber, eu gosto de quadros, né? Sugeri quadro para a Mariana, elogiei o quadro do Wendel, porque eu acho que eles ajudam a condensar alguns conhecimentos que na cabeça do pesquisador estão claros, mas de repente para o leitor nem tanto. E eles às vezes podem até parecer simples, mas eles ajudam bastante o leitor e é bem importante isso. Wendel, eu vou fazer uma contribuição ao seu trabalho, pegando bem a parte já final, tanto do seu texto, quanto do seu texto na página 3, né, que fala: em muitos contextos, especialmente na América Latina, as decisões políticas são fortemente influenciadas pelas práticas informais, e aí você discorre um pouquinho sobre isso. A minha contribuição vai mais ou menos nessa linha. Só um parênteses antes, tá? Eu sei como é difícil fazer uma tese teórica, então parabéns a você e respira fundo e vai embora. Fecha parênteses. O contexto importa muito, não é pouco. Eu acho que um autor que de repente pode te ajudar a entender a importância do contexto para isso, sua formação na graduação qualquer ainda? Eu tenho formação em administração e em turismo. Tá bom, beleza. Tem um autor que ele é da sociologia, ele não é muito estudado nem na administração, nem em ciência política, enfim. Ele ficou um pouquinho à margem, mas é o Guilherme Ramos, não sei se você já teve algum contato com ele. E o Guilherme Ramos, ele traz a perspectiva de que o contexto importa. O contexto importa tanto porque, em algumas medidas, a gente acaba, na prática administrativa, ou fazendo mimetismo,
copiando e colando o que existe lá fora para realidades, isso acontece muito na América Latina. Ou então o contexto importa porque justamente as janelas de oportunidade, os fluxos políticos, econômicos, sociais, pressões, a gente pode fazer um link com a Mariana, né? As pressões do mercado, a agenda mental, tudo isso pode acabar influenciando. Por que que eu digo isso? Eu sei que como é difícil fazer uma tese teórica, de repente, se você conseguir um pouco de suporte do Guerreiro Ramos para trazer essa ideia de contexto e para trazer algum nível de análise desse contexto prático, pode te ajudar a desafogar as angústias de uma tese teórica, tá bom? A minha contribuição é mais nessa linha. O Guerreiro Ramos me ajudou bastante na minha tese de doutorado, eu analisei o campo do saber em administração pública. Eu acho que ele pode ser uma boa ajuda para você nessa linha também. Mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Valeu, Professor, pessoal. Pode falar. vai apresentar a próxima ou vai abrir para alguma discussão mais? Eu iria abrir a discussão no final, mas Tá. eu acho que a gente pode até ponderar o seguinte: os dois trabalhos seguintes, eles não têm tanta correlação com esses dois primeiros, com múltiplos fluxos, com Kingdom e tudo mais. Então, acho que pode até abrir a discussão. Alguém quer contribuir, pessoal, com essa visão de múltiplos fluxos? Fazer alguma pergunta para a Mariana, para o Wendel? Incluindo você, Ana Cláudia, se quiser. Eu tenho para Mariana, que eu fiquei muito interessada no tema políticas públicas. Eu estou escrevendo também minha dissertação e é dentro do campo de políticas públicas, né? E também, assim, eu sei da dificuldade, né? Que é direcionar uma dissertação para esse campo, porque a gente tem que pensar no consumidor final, que é as pessoas que vão estar recebendo esse benefício da pesquisa, né? É, deixa eu tentar só baixar aqui, que eu estou ainda enrolada nessa outra apresentação. Então, como é que foi, Mariana, você decidir que não iria continuar esse trabalho, né? Que praticamente assim, porque a minha é quant, e assim, ele só pode ser implementado, a gente só pode ter o resultado, que no meu caso é uma ferramenta na área tecnológica que eu estou tentando desenvolver dentro da dissertação, que só pode ser implementada e a gente ver o resultado depois do doutorado, de fato. Como é que isso fica para você? Não fica faltando um pedaço da pesquisa, não? Você não acha? Não foi difícil? Era esse sentimento mais que eu queria. Eu compartilho muito desse sentimento de frustração, mas como eu falei, né, era o meu trabalho e eu sofri um caso de assédio moral. Então eu não consegui continuar no setor, infelizmente, porque é uma paixão. Gosto muito, eu sou servidora de carreira do Estado e trabalho no Estado desde os meus 21 anos, né? Eu sou servidora do Estado e tudo mais. Então é um pesar, assim, desde a minha saída, tá sendo um processo de luto, né? Tanto relacionado ao trabalho quanto relacionado à pesquisa. Mas, infelizmente, eu precisei colocar minha saúde mental antes, né, dessas outras questões. Mas o processo de doutorado eu iria tentar, né? Ele esse ano também não foi para frente. Muito pensando nisso também, dessa vontade de continuidade no tema, mas essa dificuldade, né? Porque os principais atores, né, estavam nesse local de trabalho, enfim. Então eu estou lidando com essa frustração ainda. Não tenho uma resposta para te dar sobre isso, mas fica esse gostinho realmente. Talvez eu consiga encontrar essa possibilidade em uma outra área do estado, talvez daqui a algum certo tempo, quem sabe, ou talvez fazer uma discussão a nível nacional, quem sabe, né? Existem essas possibilidades, mas eu ainda não consegui desenvolver, né, e lidar com isso dessa forma. Então, basicamente, a justificativa é meramente essa. Poxa, E que Mariana, pena, Mariana. obrigada. Que situação chata, mas, enfim.
de repente, você consegue colaborar com o Wendel para entender como as práticas informais acabam influenciando a dinâmica da tomada de decisão do setor de energia. E aí você não precisa de um contato lá, mas você consegue até resgatar a paixão que você tem pelo setor. Pensando alto e improvisando aqui agora. Mas, ou então a gente espera você ano que vem com uma análise sobre o setor de estoque da saúde, é isso, né? Gestão da saúde. Gestão da saúde. Alguma coisa dá para relacionar com o Kingdom, sempre dá. Mais alguma contribuição, pessoal, para o Wendel, para a Mariana? Beleza. Wendel, se acostume quando a gente fala só de teoria, acontece isso mesmo, cara. Tô brincando. Imagino. Na verdade, vai ter uma parte prática também, a pesquisa. Eu mandei para o Que bom. SEMEAD só a parte teórica da pesquisa, né? Mas tem Que uma parte legal. prática que vai ser em economia criativa. Ah, que legal. Em Relacionando, economia tá? criativa. Isso. Legal, interessante. O ano que vem a gente vê essa parte da pesquisa, então. Beleza. Ana Cláudia, mais alguma ponderação? Não, professor. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado pela contribuição. Vamos seguir, então, agora ao caso do Elias. Tá. Deixa eu só. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o referido trabalho. Eu me chamo Elias Oliveira, sou doutorando do curso de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Pernambuco e essa pesquisa ela faz parte de um recorte da tese, né, que busca verificar como as novas tecnologias de gestão são debatidas e resistidas nas redes sociais digitais, no contexto, evidentemente, da governança da segurança pública, né? E aí nós propomos, nessa parte da pesquisa, verificar como ocorre esse contexto da questão da governança da segurança pública, né, sobre os dois planos de segurança pública que nós temos atualmente. Na verdade, nós temos um atualmente, né, que é o Juntos pela Segurança, mas durante pouco mais de 15 anos, o Pacto pela Vida ele prevaleceu no Estado. Aqui eu tenho algumas informações iniciais que são referentes à quantidade de homicídios no Brasil, né? Então a questão da violência ela é muito perene, infelizmente, aqui. Como eu falei, nós temos entre 2007 e 2022 o Pacto pela Vida, e a partir de 2023 nós já temos o Juntos pela Segurança, né? Que é um novo plano de segurança pública e defesa social do Estado de Pernambuco. Então, nós objetivamos descrever o modo como essa governança ela é operacionalizada aqui, a partir de 3 perspectivas: a visão do Estado, que é o discurso do Estado, a narrativa que o Estado emite, da mídia, o que a mídia, a imprensa, ela percebe, e o meio acadêmico através de artigos científicos, né? Então, foi justamente através da triangulação dessas 3 diferentes perspectivas que parte do estudo maior ele se debruça nesse recorte, né? Então, utilizamos a técnica de análise de conteúdo nos documentos oficiais, dos artigos científicos indexados, né, e revisados por pares, né, além das matérias jornalísticas, dos portais, notícias, blogs, enfim. Bom, utilizamos a governança da segurança pública enquanto uma lente teórica, né, desse contexto. Então, temos algumas características que envolvem especificamente essa questão da governança da segurança pública. Alguns aspectos como transparência, participação cidadã, integração entre instituições, uma definição clara das responsabilidades são importantes nesse contexto da governança da segurança pública. E a partir daqui nós desenvolvemos, eu vou apresentar logo mais um quadro que vai mostrar um extrato dessas principais características, né, de acordo com essa literatura. Então, temos também estratégias de comunicação que podem incluir a utilização de diferentes canais, plataformas e aí mídias tradicionais, e é justamente através dessa literatura que buscamos intermediar na pesquisa o que é que a mídia diz, né? O que é que a imprensa ela percebe de acordo com o que o Estado ele narra, né? Bom, e aí o que acontece?
Aqui é um pouco da história, tanto do Pacto pela Vida, do contexto sócio-histórico, do Juntos pela Segurança. Nós temos aqui a participação dos seminários regionais todos por Pernambuco, que é uma participação da própria sociedade, isso no programa Pacto pela Vida. Isso acontecia sempre no início de cada gestão. Então, ele tem aqui inicialmente um segundo ciclo, que foi em 2011, né? O primeiro ciclo ele foi logo em 2007, e no segundo ciclo foi em 2011. Cada nova gestão do Estado, mesmo que fosse do mesmo governo, né, do que aconteceu, que era um governo do Partido Socialista Brasileiro, mesmo que fosse o mesmo governo, havia, né, esse seminário, mas somente no início de cada gestão, tá? No Juntos pela Segurança, em 2023, também teve a formulação de algo que seria semelhante. Aqui nós temos um Ouvir para Mudar. Isso é importante na pesquisa geral e também aqui, porque mais na frente a gente vai ver que a participação social ela é uma participação que ela só é considerada ali no início da gestão, né? Na medida que os programas avançam, não observamos uma atuação mais perene da sociedade, tá? Bom, aqui é justamente a triangulação de 3 fontes, né? E aqui cabe uma explicação que os artigos revisados por pares, eles foram feitos apenas no programa Pacto pela Vida. Isso se deve porque o pacto ele tem mais tempo, de 2007 até 2022. Então existem muitos artigos científicos, como o Juntos pela Segurança, ele não tem, ele foi do ano passado para cá, foi lançado no ano passado, então a gente não tem artigos científicos ainda sobre ele. Da mesma forma, as informações que mostravam o início, né, das mídias jornalísticas, né, da cobertura da imprensa, do Pacto pela Vida, ela é pouco difundida, porque em 2007 não tinha essa atuação ainda dos portais, enfim, de transparência. Então, houve a necessidade de fazer esse recorte aqui, tá? Então, aqui no artigo revisados por pares, nós vamos ter Pacto pela Vida, matérias jornalísticas e documentos oficiais, Juntos pela Segurança, tá? Então, aqui nós temos a forma como foi feito. Então, tem um quadro com a pesquisa documental em cima das informações do discurso do Estado, tá? Então, no Diário Oficial do Estado e nas matérias também publicadas pela própria site da SDS, que é a Secretaria de Defesa Social. O segundo grupo de documentos se concentrou nos artigos jornalísticos pelo Google, né, que aqui é a visão da imprensa. Então, dos 30 artigos que foram analisados, de acordo com o que vinha passando, 23 eram de fontes distintas. Então, é algo que foi bem plural nesse sentido, tá? Esse é o quadro que eu falei. Então, a busca aqui das informações, aqui eu tenho a categoria analítica que a gente identificou na categoria da governança de segurança pública, e aqui foram os códigos que foram utilizados com a ajuda do Max QDA na identificação das informações nos textos que foram analisados, tá? Bom, os artigos revisados por pares do Pacto pela Vida envolveu o Scopus, o Web of Science e a CAPES. Então, entre reportados e analisados, alguns não tinham referência direta, nós colocamos o Pacto pela Vida, mas o Pacto ele se difundiu. Eu vou estourar um minutinho só, rapidamente, o tempo. O Pacto pela Vida ele envolvia também, nas pesquisas, nos artigos de questões relacionadas à saúde pública, e não nos interessa aqui nessa pesquisa. Então, o total foram de 16 artigos, tá? Bom, aqui eu tenho um gráfico que vai me mostrar as categorias identificadas dos documentos, né, da imprensa. Então, eu tenho aqui desde a articulação intersetorial, que foi o que mais foi reportado, foi identificado, né, até a capacidade de governança aqui, que só teve uma inserção, tá? E como eu falei, a comunicação com a sociedade ela é pouco difundida aqui, inclusive da própria imprensa, tá? E aí a gente vai ver uma crítica aqui que eu encontrei dessa representante do gabinete do GAJOP, né, que é uma entidade da sociedade civil organizada. Ela diz lá que a gente não teve nenhum espaço, tá vendo? A gente não teve nenhum espaço, apesar de ter solicitado essa pauta por 2 vezes no Conselho. Então aqui ela fala de uma crítica da participação dos Juntos pela Segurança, que eles não tiveram, né? Bom, a transparência também, a adoção das abordagens integradas, baseadas em evidências, né? Isso foi algo que foi bem identificado, né? A comunicação com a sociedade, como eu falei, tem um aspecto crucial da governança, ele não foi contemplado. Já na literatura do Pacto pela Vida, da mesma forma, nós temos aqui a comunicação com a sociedade, algo que foi pouco levantado, foi pouco difundido e pesquisado, né? Isso reforça a tese lá de que a gente tem participação da sociedade apenas no início dos projetos de implementação de planos de segurança pública, e não é algo perene, tá?
Bom, por outro lado, aí a gente tem uma crítica à capacidade de governança, do Pacto pela Vida, com respeito à sustentabilidade financeira, manutenção dos investimentos. Então, aqui foi um dos critérios que identificamos que fez com que o pacto não tivesse tanta força, né, após sua implementação, enfim, sendo enfraquecido ao longo do tempo. Tá? Então, enquanto conclusões, nós temos que essa crítica relacionada à sustentabilidade financeira, a capacidade de adaptação, já que o pacto durou muitos anos, 15 anos, então nesse período houve pouca adaptação ao contexto, tá? O discurso da imprensa não priorizou a capacidade de governança, apesar do destaque dado pelo Estado e pela literatura acadêmica a esse respeito, então é algo que se pesquisar futuramente, né? E algo que nós notamos é justamente isso, né? Porque a comunicação com a sociedade não foi abordada de forma abrangente nos 3 discursos analisados. Então, eu estourei meu tempo, mas obrigado mais uma vez. Obrigado, Elias. Parabéns pelo trabalho. É fruto de mestrado, doutorado? Que pé que está esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Ela é uma parte, professor, de um contexto maior que eu investigo no doutorado, em administração, Tá. em que nós buscamos verificar como as novas tecnologias de gestão na segurança pública elas são debatidas e resistidas nas redes sociais digitais. E isso vem justamente porque, como parte dessa pesquisa que eu fiz, o governo em si, ele informa que na governança, que é um dos preceitos, é a participação social, que existe participação da sociedade, porém essa participação ela é só no planejamento do plano de segurança, no primeiro ano. Na medida que novas tecnologias são implantadas, não há discussão com a sociedade sobre o rumo dessas novas tecnologias. E como não existe um ambiente propício para isso, as pessoas, a população, ela utiliza as redes sociais para poder ter um local de embate, de discussão e de resistência ali no que ela acha que é melhor para a segurança pública. Então, esse primeiro extrato da pesquisa é justamente ver como ocorrem as narrativas da imprensa, que tem uma influência nesse processo, e como ocorre a narrativa do governo, do próprio governo, em cima disso, e a narrativa da academia, né? Porque a academia ela tem um processo importante nisso aí. Nesse extrato, a gente buscou fazer apenas um retrato, uma análise de conteúdo, né? Tá. Mas na tese a gente migra para uma análise do discurso nesse processo. Não, perfeito. Agora deu para entender um pouco mais o contexto. Minha sugestão para você são duas. Primeiro, invista um pouco mais na apresentação dos seus trabalhos. Eu acho que isso perde um pouco, a gente fica... É Uhum. natural a gente querer ler o texto junto com você. E aí, falo por mim, tá? E aí a gente se atrapalha um pouco, porque tá na tela, enfim, é natural você ver uma coisa escrita. E uma sugestão de quem não conhece todo o trabalho, tá vendo só esse recorte, tá? De repente, investir um pouquinho nessa maior clareza do que é a governança, do ponto de vista dos aspectos, dos mecanismos. A gente pode até pegar o próprio decreto de 2017, dos mecanismos de liderança, estratégia e controle, para dar o suporte para a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. E aí, falando, com base naquilo que você falou, do maior, né, do trabalho que você está desenvolvendo mesmo, eu acho que isso pode ser importante, porque aí você consegue mostrar quais mecanismos de governança são estabelecidos no começo da política pública. Então, como que é a estratégia, como que é a liderança e como que está o controle, e como que esse controle, de fato, prevê ou não prevê, provavelmente não prevê, pelos resultados que você está mostrando, não prevê essa participação social ao longo do tempo. E aí, de repente, você consegue mostrar que isso é um problema de governança desde o início. Desde a falta de instrumentos para que essa liderança seja bem exercida, desde os instrumentos para que essa estratégia seja seguida no começo, meio do fim, porque senão está só no começo, então para inglês ver, né? Essa participação fica muito incipiente, e aí acho que você consegue mostrar a partir de indicadores que, enfim, minha contribuição de quem conhece só um recorte do trabalho, acho que pode te ajudar a dar mais profundidade nessa perspectiva, ok? Fico grato, professor. Obrigado. Imagina. Vamos seguir agora para o trabalho da Denise.
Ok, professor. Olá, é um prazer estar aqui hoje para apresentar o nosso trabalho. Essa pesquisa está intitulada com Healthcare Fraud, a Systematic Literature Review. Meu nome é Denise Fernandes Nascimento, eu sou doutoranda na Universidade de Brasília, na UNB, e este estudo ele foi desenvolvido em parceria com o professor Herbert Kimura, na disciplina de Machine Learning. E assim, hoje nós vamos discutir então a fraude no setor de saúde, que trata-se de uma questão global que afeta tanto o setor público quanto o setor privado. Inicialmente, contextualizando, a fraude no setor de saúde é um problema que afeta a qualidade dos serviços e a alocação de recursos. Estima-se que entre 10% a 25% dos gastos em saúde sejam desperdiçados devido a essas práticas fraudulentas. Assim, o nosso objetivo com esse estudo foi realizar uma revisão sistemática para identificar os tipos de fraudes, os métodos de detecção e prevenção, além de avaliar os impactos dessas fraudes no setor da saúde pública. Para tanto, nós trabalhamos aqui com 3 questões de pesquisa que buscou, então, resposta para esses questionamentos. A primeira questão: o que constitui fraude no sistema de saúde pública? A segunda: como a fraude se manifesta nas políticas de saúde pública? E a terceira, talvez a mais importante, os métodos de detecção atualmente utilizados têm sido eficazes? Em seguida, apresentamos o nosso referencial teórico. Começamos aqui, então, com o conceito de fraude, definido aqui pelo Transparency International 2016, onde diz que fraude é definida como o ato de enganar de forma intencional para obter uma vantagem injusta ou até mesmo ilegal. Isso pode comprometer tanto a qualidade dos serviços quanto a alocação de recursos, consequentemente elevando os custos de saúde. Ao longo do estudo, nós revisamos então diferentes modelos de detecção de fraudes, como auditorias, sistemas de denúncia, uso de tecnologias como machine learning e também outros relacionados à análise de dados. Em seguida, apresentamos então o método da pesquisa. Como disse anteriormente, realizamos uma revisão sistemática com base no método denominado TCCM, que organiza a pesquisa em teoria, construção, características e metodologia. Para tanto, foram selecionados 160 artigos publicados entre 1995 ao ano de 2023, na base da CAPES, focando em fraudes no setor público e especificamente na área da saúde. Essa análise ela nos permitiu, então, identificar lacunas na literatura e também as metodologias que possivelmente seriam eficazes para a detecção de fraudes. Os resultados mostram, então, diferentes manifestações de fraudes que vão desde a falsificação de registros, cobranças indevidas, nepotismo político. E entre os indicadores mais comuns que foram apresentados nas pesquisas estão a manipulação de prescrições
e também a duplicação de pacientes em farmácias. Observamos ainda que, embora alguns métodos de detecção, como regressões logísticas e redes neurais, sejam eficazes, eles ainda apresentam limitações em fraudes mais sofisticadas. Assim, trazemos aqui as nossas considerações finais, concluindo que a fraude no setor de saúde trata-se de um problema realmente complexo que afeta não só a estabilidade financeira, mas também e principalmente o bem-estar social. Recomenda-se ainda melhorar os modelos preditivos de detecção de fraudes e integrar novas tecnologias, como, por exemplo, blockchain, inteligência artificial. E para pesquisas futuras, nós sugerimos ainda explorar o uso de redes sociais e outras tecnologias emergentes para a detecção de fraudes. Finalizamos, então, agradecendo à equipe do SEMEAD pela oportunidade de apresentar este nosso trabalho, aos meus orientadores, o professor Rodrigo Gonçalves, ao professor Herbert Kimura, à UNB, a instituição na qual eu curso o doutorado, que possibilitaram a realização deste estudo. Em seguida, apresentamos aqui as referências que foram utilizadas em nosso estudo, que incluem aqui autores renomados como Peirce, Goddard, Vian, dentre outros não menos importantes, que contribuíram significativamente para a literatura sobre fraudes e também a literatura sobre detecção de irregularidades no setor de saúde. Estas são as referências bibliográficas. Muito obrigada. Muito obrigado, Denise. Parabéns pelo trabalho. Pergunta inicial: foi só um trabalho de disciplina ou você está continuando ele na sua tese? Conta um pouquinho para a gente. Sim, professor. Inicialmente, um trabalho da disciplina, mas, assim, acho que a ideia principal aqui foi tentar levantar dados que pudessem posteriormente virar uma tese. Assim, aquela ideia de fazer uma revisão sistemática inicialmente, né? Para depois a gente ver quais são as lacunas, quais são os gaps e onde é que a gente pode seguir. Então, muito provavelmente eu sigo aí, só que agora incluindo outras teorias, eu vi os colegas que apresentaram antes de mim aqui falando sobre governança, institucionalismo, e todas essas teorias tangenciam a minha ideia de tese, que é relacionada à fraude no setor público, especialmente na área da saúde. Pô, legal. Eu acho que assim, seu trabalho ele já contribui, porque tanta gente que entra no doutorado e não sabe o que vai pesquisar, assim, de fato, né, ou tá sem ideia de projeto, eu acho que seu trabalho ele já joga luz nas lacunas, né? Fala, olha, quem quiser estudar saúde, quem quiser estudar fraude em saúde, a gente já consegue mapear todas essas possibilidades. Uma dúvida que... Espera só um minutinho, deixa eu só achar minhas anotações aqui, desculpe. Ok. Ah, tá. E os estudos, eles mostram que faltam estudos sobre países mais vulneráveis e sobre como isso impacta os sistemas de saúde, é isso? Exatamente. Mesmo com as novas tecnologias, a gente ainda não consegue fazer essa precisão? Sim, foi aquilo que eu expliquei, assim, para a academia a gente encontra aqui métodos robustos, né? Inclusive, esses estudos mostram isso. Só que nesses artigos, os resultados trazem diversas dúvidas sobre a eficácia desses métodos para a identificação de vieses, ou aquilo que a gente chama de red flags, né? Que são indícios de fraudes, e até mesmo para falar se aquilo foi uma fraude ou não, porque normalmente existem os indícios, mas não existe a comprovação da fraude, né?
A ideia Ah, da tese seria trabalhar com um método de inteligência artificial voltado para a área financeira, né? Eu sou contadora, que fosse ah. capaz de, a partir da contabilidade e dos números que nós temos, identificar possíveis red flags que conduzem à fraude posteriormente. A minha sugestão seria, se você for seguir com o trabalho, né, conversar com a ANS, ver como a ANS tem se apropriado dessas novas tecnologias para combate à fraude. O governo brasileiro ele é referência no mundo por conta do governo digital. E, sobretudo, pós-pandemia, foi a janela de oportunidade que os técnicos do governo federal tiveram de ter prestígio. E de ter prestígio, ter dinheiro para implementar novas soluções. A gente tem o GovBR aí que funciona para, enfim, para tudo, para saber se tomou vacina e até para, enfim, agora com FGTS. Então, de repente, a gente já tem algum setor dentro da ANS, dentro do governo federal, fazendo alguma coisa com tecnologia de ponto para isso. Tem que ver se essas pessoas dialogam, de repente, conversar com a equipe do GovBR e depois conversar com alguém da ANS. E eu também acho que, de repente, um papo com as empresas, com as operadoras de saúde. A saúde suplementar, ela não gosta de perder dinheiro. Eles perdem muito dinheiro, mas eles não gostam disso. Então, creio eu que você, como contadora, sabe disso melhor que eu. Creio que eles colocam um caminhão de dinheiro também para combater fraude. E não necessariamente isso vai estar publicizado, não vai estar relatado na literatura as formas que eles fazem isso, porque também é uma vantagem competitiva do mercado. Mas eu acho que entender minimamente quais ferramentas ou quanto de dinheiro, quanto de esforço eles estão colocando nisso, eu acho que pode ser importante também para você construir um bom caminho aí na sua tese. Perfeito. Eu fiz as anotações aqui, nós temos um caminho, que inclusive é o que você falou, professor, já vem sendo desenvolvido especialmente depois da pandemia, que é via TCU. O TCU Sim, já tem umas ótimo. ferramentas aí, né, para mineração de dados, são os robozinhos, né, que trabalham com as licitações públicas e já identifica essas red flags em licitações públicas. Legal, ótimo. De repente o caminho já está mais adiantado do que a gente imagina. Tomara, né? Eu vou. Mas parabéns mais uma vez, Denise. Ah, ok, muito obrigada, professor. Eu vou abrir agora para quem quiser contribuir, a Ana Cláudia ou os demais colegas, contribuir com os trabalhos do Elias e da Denise. Se alguém tiver alguma consideração, alguma dúvida, Professor, por favor. eu tenho tanto para Elias quanto para Denise também. Eu vou começar com Elias, vamos pela ordem de apresentação. O Elias, você fala da questão da governança para a área da segurança, e uma das coisas que eu percebo muito, professor, de dificuldade da continuidade e da modernização do setor público na área da governança é que existe muita política de governo, né, e não uma política de Estado. E isso tem dificultado muito todos esses projetos e ações sociais que são implementados, porque no momento que se muda o quadro político, mudou o governo, então aquela política é colocada de lado, né? Você sentiu isso também, Elias? Já que estava pesquisando, vendo a questão dos depoimentos, das colocações da mídia. Você pensou também, eu não sei se é um recorte do teu, você falou que é um recorte do estudo, né? Aham. Se pensa se também trabalha esse lado, que eu acho que é o que atrapalha muito dentro de uma gestão, porque líderes estão, às vezes, colocados de uma forma mais, algum tempo ali trabalhando já com a sociedade, tem aquela questão vamos colocar, de estar mais próximo da sociedade, né? Nessa visão mais qualitativa, né? De saber o que ela quer, né? De escutá-la também. E você sentiu isso nessa tua pesquisa?
Senti, professora, eu senti em partes. O que a gente observa aqui foi justamente a mudança do governo de situação para o governo de oposição. Houve a mudança da forma de comunicação, ainda que quando eu acho que o novo governo ele abarca algumas coisas que dão certo do ponto de vista da linguagem. Então, o nome dos programas eles são equivalentes. Então, é Pacto pela Vida, Juntos pela Segurança. Então, acho que os pensadores, quando, do ponto de vista da linguagem, que eles pensaram e pensaram na construção desse novo programa de, de governo, né? Eles buscaram identificar o que dava certo no programa anterior. Então, na linguagem, o nome se parece, ainda que não seja uma novidade, porque ainda o programa aqui no estado é de 2023 instituído, mas em 2016 o mesmo nome de um programa com o mesmo nome, mesmas características já se atuava em Alagoas. Então, existe um requentamento aí de outras circunstâncias. Por outro lado, a pergunta que a senhora faz, e é uma questão central do ponto de vista da pesquisa, existia um programa chamado Governo Presente, aqui em Pernambuco, em que, nesse programa, que fez parte do Pacto pela Vida entre 2008 e 2012, existia uma reunião perene com a comunidade. Ou seja, a comunidade, uma vez por mês, naquele território, as lideranças comunitárias participavam com representantes do governo do Estado como melhorar aquelas políticas públicas. Coincidentemente ou não, nesse período é o período em que os índices de violência aqui em Pernambuco diminuíram, porque tinha participação social. Essa é a tese. A partir de 2013, quando há um arrefecimento dessa participação social, talvez, enfim, aí cabe investigações, não sei se o governo entendeu que sabia de muito, já tinha ganhado prêmios da ONU de gestão, enfim. Quando há esse arrefecimento da participação social, os índices voltam a subir de criminalidade. E aí, eu percebi durante muito tempo, que eu sou funcionário público também do Estado, eu percebi que quando há políticas em que existem bons resultados e que remetem, essa política ela fica marcada para aquele governo. E o governo seguinte, ainda que saiba que é uma boa política do ponto de vista de resultados, ignora, não adota isso enquanto uma política pública. E aí vem mais uma vez o que a senhora disse, é política de governo e não de Estado. Isso é uma problemática que a gente vem vivenciando, né? E aí vem a parte teórica do estudo de tese, que é as relações de poder, né, que a gente investiga, enfim, a gente tem a parte prática, mas a gente precisa estar observando isso, né, o que é que está por trás de todo esse sistema. Obrigada. Agora eu quero direcionar uma pergunta para a pesquisa de Denise, tá? Eu achei muito interessante, Denise, essa perspectiva que você traça com relação a fraudes, né? Eu tenho duas informações que eu posso te dar. Eu sei que eu tenho uns colegas que trabalham, a gente fez alguns cursos juntos, eles são aí até daí de Brasília, e há uma informação que eles são do SUS, inclusive, do Ministério, e que existe eu não, uma ferramenta que foi desenvolvida onde eles conseguem captar pessoas que têm plano privado que são atendidas na rede pública. E ali eles já conseguem cobrar isso dos hospitais privados. Ainda é pouco, bem pequena a quantidade, não é assim uma coisa tão grandiosa, mas já tem uma. Então acredito que talvez ele já tenha até evoluído mais para esse caminho. E com relação à sua pesquisa, né, você fala de modelos preditivos, usar IA para tentar seguir os passos para evitar a fraude. Então, eu tenho duas perguntas. Você pensa em testar algum modelo preditivo, né? E de onde você imaginaria que você usaria esses dados, que eu acredito que sejam dados secundários, né, que você vai utilizar, né?
de onde é que você imagina que você teria acesso a esses dados secundários para realizar a tua pesquisa e como é que seria assim, se você puder esclarecer um pouquinho sobre o teu modelo, como é que você usaria ele dentro dessa tua busca, dessa performance aí? E, Elias, muito parabéns pela pesquisa, viu? Oi, Obrigado. professora. Então, assim, a ideia inicial foi esse levantamento bibliográfico mesmo, né? Essa revisão que nós fizemos aqui, a sistemática. Mas, assim, já existem vários modelos que estão em utilização. Inclusive, quando a gente fala em inteligência artificial, parece algo muito recente, né? Mas, por exemplo, se nós citarmos aqui uma regressão logística, ela utiliza princípios de inteligência artificial, né? Então, a ideia é trabalhar com esses modelos que foram identificados na literatura, e aí seria um conjunto de modelos para identificar qual é o mais eficaz na detecção, e aplicar isso aos municípios que já onde foram detectadas fraudes anteriormente. Eu também sou servidora pública, eu sou auditora, né, da Controladoria Geral, e a ideia é a gente trabalhar com municípios e análise de redes sociais. Esses dados são públicos, né, são transparentes, e a partir dali a gente tentar conseguir identificar, já com base na literatura que trata dessas red flags, os indícios, quais os municípios que estão com maior risco de fraude. Ah, sim, sim, entendi, sim. Obrigada, Ney. Sucesso, tá, na pesquisa, você e Elias, viu, professor? Muito obrigada. Eu anotei sua sugestão aqui. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Vitor. Pois não, claro. Professor, é porque você citou aqui Guerreiro Ramos, que ele fala que o contexto importa, ele trabalha em cima dessa, vamos dizer assim, desse conceito, ou existe alguma coisa subjacente ao que ele discute aqui em relação ao contexto? Eu tô simplificando muito Guerreiro Ramos, tá? Guerreiro Ramos, ele é um professor, os textos dele aí da década de 50, 60, mas via, para resumir bastante, por conta do horário, o que ele discute aqui, sobretudo na administração pública, não adianta a gente pegar, por exemplo, o programa de Pernambuco de segurança pública, que o Elias está estudando, Pacto pela Vida, e implementar em São Paulo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Do mesmo jeito que não adianta a gente pegar um programa de prevenção à fraude que a Unimed usa e querer replicar no SUS. Também não vai dar certo. O mimetismo não dá certo, porque os atores são diferentes, os incentivos são diferentes, as relações políticas, sociais, econômicas, tudo isso influencia muito. E todas essas variáveis, por menores que elas sejam, elas vão ter um impacto e isso vai produzir outros resultados de políticas públicas. Então, quando a gente diz que não vai dar certo, é porque o mimetismo não vai dar certo. Agora, se olhar o programa Pacto pela Vida, replicar em uma cidade em Juína, no interior do Mato Grosso, dentro da realidade do interior do Mato Grosso, com as adaptações necessárias, com o incentivo necessário, mas que considerando todo o contexto, toda a realidade local, toda a característica, aí pode ser que a gente tenha um caminho para que as coisas deem certo. Então, quando eu resumo o Guerreiro Ramos para dizer que o contexto importa, é com base em tudo isso, ok? É uma simplificação, uma redução bem grande que eu faço, mas tem alguns textos, depois, se você quiser, eu posso te mandar, teoria N, teoria P, redução sociológica, que ele fala um pouquinho com a profundidade adequada sobre isso. Pois é, eu achei bastante interessante, porque se aplica exatamente a esse estudo que eu pensei em fazer, né? Porque é o que você acabou de falar, eu não posso tratar regiões diferentes, com características diferentes da mesma forma, e atribuir que, a partir de um determinado modelo, eu vou conseguir identificar os mesmos indícios de fraudes que outros já haviam historicamente demonstrado, né? De repente, uma pessoa, eu tô aqui em Araraquara, interior de São Paulo, de repente eu procurar um equipamento de saúde 2 vezes por ano,
tá ok. Não vai acender uma red flag. Mas, de repente, uma pessoa que está em uma cidade com menos serviços, com saneamento básico precário, com uma renda inferior, múltiplas variáveis vão fazer essa pessoa procurar o sistema de saúde mais vezes, tomar mais remédio, procurar um atendimento emergencial, enfim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Os critérios socioeconômicos, tudo isso vai acabar influenciando nessas red flags, né? Sim, Imagino eu. perfeito. Valeu. Uma Tem, aula tem, sobre Guerreiro Ramos. não, se o Guerreiro Ramos ouvisse isso, ele ia surtar, porque eu reduzi bastante. Mas tentando amarrar o seu ponto com o ponto do Elias, o que está por trás disso tudo? Que a governança importa também. Veja, a governança é fundamental para eles e o trabalho dele mostra isso. Eu me ative só a um recorte, porque a gente tem que dar contribuições um pouco mais específicas, né, Elias? Para que vocês consigam também evoluir no trabalho. Mas o plano de fundo do Elias é que a governança importa tanto porque a governança ela pressupõe que no final disso tudo, o cliente, entre muitas aspas, tá? Que é o cidadão na realidade, o cidadão vai ter confiança no sistema de segurança. Por que que ele vai ter confiança no sistema de segurança? Ele vai ter confiança porque ele está olhando que os mecanismos de liderança e estratégia de controle estão sendo utilizados adequadamente, que as regras estão sendo seguidas e que não importa o que aconteça, a regra está sendo seguida. Então, ele vai ter confiança no sistema de segurança e a governança está garantida a partir daí. Quando eu garanto a minha governança, eu consigo ter forças para garantir a minha governabilidade e fazer com que o meu plano de governo seja implementado. Do mesmo modo, quando eu tenho a minha governança garantida no meu sistema de saúde, eu sei que eu tenho instrumentos de controle para detectar fraude e que se a fraude ocorrer, eu vou punir. E se a fraude não ocorrer, eu vou até recompensar o meu agente. E aí, mais uma vez, eu garanto a confiança, se eu garanto a confiança, eu garanto a governança. Se eu garanto a governança, plano de governo, governabilidade, também tenho mais mecanismos para fazer a gestão fluir. Então, tentando amarrar universos tão distintos como fraudes em saúde e o Pacto pela Vida, as políticas de segurança pública, essa seria a minha contribuição final a vocês, pessoal. Isso foi perfeito, professor, é isso mesmo. Assim, tudo que você citou agora em relação à governança é o que eu tenho estudado dentro desse meu assunto e casa muito bem com a minha ideia aqui, até com os objetivos que eu levantei aqui inicialmente para a tese. Muito obrigada. Bom. Pessoal, mais alguém quer se manifestar, fazer alguma contribuição? Tanto para a Denise, para o Elias, para o Wendel, para a Mariana? Não. Só mais uma vez, então, eu queria parabenizar os 4 trabalhos. A gente é um pouco chato, e falando por mim, né? Sou um pouco chato de tentar dar alguma contribuição de fato ao trabalho de vocês, não simplesmente falar, que trabalho legal. Tento achar alguma coisinha que possa ajudar vocês ou até a continuidade ou a evoluir um pouco. Agradeço muito a Ana Cláudia pela parceria e por se desdobrar entre 2 salas. Não sei como é que você fez, porque você ficou aqui o tempo inteiro, mas depois você se vira com a organização. E mais uma vez, sucesso para Mariana na posição nova, no local novo de trabalho. Sucesso ao Wendel aí na tese. Sucesso para o Elias, também continuando a tese dele, já provavelmente aí na reta final. E para a Denise também aí definindo ainda melhor o que vai ser implementado. Bom trabalho para vocês. E se precisarem, contem comigo. Podem mandar e-mail, estou à disposição de vocês, tá bom? Muito grato, professor. Muito grato, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada a tchau. todos, Abraço obrigada, a todo mundo. professor. Professor. Boa noite. Boa noite.